tá? Aí você tinha, então, aqui são as 10 zonas, certo? Aqui representadas 10 zonas, obviamente você já percebe aqui, ó, que isso daqui não é preto profundo, certo? E nem que isso daqui é branco profundo, tá? Então ele não tem nada na fotografia que ele coloca como preto ou branco, isso daqui é tipo só para entender mais ou menos é para dar um limite para coisa, entende? Porque senão algum físico vem e diz assim, não, mas o limite é lá em uma estrela de nêutrons. Não, sabe? Ele estabeleceu um limite e já disse, é um limite hipotético, ele não existe. Não existe um filme fotográfico que dê preto profundo, nem que dá branco profundo. Ponto. Fazer o quê? Né? Essa é a realidade da química, dos materiais, da física, certo? Então vai da zona... Ah, e aliás, essa ilustração aqui é do livro dele, tá? Copiei lá do livro dele. Todas as que eu vou mostrar históricas aqui é do livro dele. Aí você tem aqui, ó, indo... Deixa eu tirar essa minha tela aqui, só para vocês verem aqui em cima, ó. Indo da 0 até a 10, certo? Mas na prática, dentro da fotografia, você tem desde a 1 até a 9, ok? A coisa mais clara aqui é essa parte aqui, ó. Tá? É esse sol batendo diretamente aqui. Agora eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Tá? Essa é a coisa mais clara. Aqui, aqui. Então tudo isso daqui é a zona 9. Tá? Zona 9. Aí, assim, o que é o meio? O que é o zero aqui, né, do fotômetro? Porque o fotômetro é calibrado para esse cinza 18%. O que é o zero do fotômetro? É as árvores na montanha. Tá? Então, para fazer essa fotografia com esse dynamic range, com esse aspecto de textura e de fotometria, aonde que você deveria apontar o teu fotômetro? Que pode ser aquele que eu mostrei no slide anterior, um fotômetro que você pega e aponta lá, porque você não vai ir caminhando até a montanha para usar essa parte aqui, você vai apontar ele aqui. Ou nas épocas mais modernas, não necessariamente na digital, você tem o spot da câmera, que é o modo pontual, onde você aponta aqui naquele pontinho ali que corresponde ao centro da imagem ou ao ponto de foco, né? Corresponde, não é o mesmo que ponto de foco, corresponde ao ponto de foco, você aponta para um lugar lá e faz a medição da luz lá. Então, ele disse, Ansel Adams, quando ele estava fotografando isso daqui, ele disse, ao apontar o fotômetro para essa área aqui, ele disse, eu quero que as árvores sejam cinza 18%. Isso é muito importante, tá? Eu vou falar, deixa eu falar aqui para vocês. Isso explode a cabeça na hora que você entende isso, tá? Você não... A ideia não é você apontar o fotômetro para o que é cinza 18%. A ideia do sistema de zonas é você apontar o fotômetro para o que você quer que seja cinza 18%. Que a partir do momento que você bota o fotômetro em determinada posição, ele vai ler a luz ali e vai te dar a abertura e a velocidade considerando que aquilo é 18%, porque ele está calibrado para 18%. Entende? Então, esse é o conceito de visualização que ele inventou e que é muito mais importante do que o sistema de zonas. O conceito de visualização é você olhar para a tua cena colorida, se mexendo, pássaro passando, carro buzinando, você sair do mundo real e você entrar no mundo da fotografia e olhar para a cena e pensar, ali, aquela árvore, eu quero que aquela árvore seja o meio da minha escala do sistema de zonas. Eu quero que aquela árvore seja cinza 18%. Ou verde 18%, se estiver fazendo fotografia colorida, não interfere a cor, porque a gente está falando de intensidade luminosa. A intensidade luminosa não tem nada a ver com cor. Né? Não dá para misturar as duas coisas. Então, quando ele fez essa fotografia, ele estabeleceu, eu quero que as árvores sejam cinza 18%. Ao fazer isso, qual foi o próximo passo dele? O próximo passo foi o seguinte, qual da minha cena, do que eu estou fotografando aqui, certo? Do meu quadro, porque ele já visualizou qual é o quadro que ele vai querer fotografar quando ele parou e olhou para lá.
para aquela montanha e para essas casinhas. Isso é a visualização, certo? Ele visualizou, ele não precisou apontar a câmera para definir se ele queria aquele enquadramento. Não, ele viu que aquilo era interessante antes de levantar a câmera. Até porque a câmera dele levava uma meia hora para montar. Então ele tinha que ver antes de montar a câmera. Diferente de nós hoje em dia, que mais levantamos a câmera do que olhamos, né? Felizmente eu não me incluo nisso. Eu já peguei o negócio da visualização há bastante tempo, mas eu percebo que a maioria das pessoas acabam fotografando mais, olhando o mundo mais através da câmera do que usando os olhos. O fato é que ele estabeleceu essa composição. E aí ele fotometrou aonde ele quer que seja cinza 18. Como que ele sabe se ele vai tirar o melhor do papel fotográfico e do filme fotográfico nessa posição do cinza 18 sendo aqui? Bom, dentro do enquadramento que ele escolheu, ele vai, com o olho dele, tentar identificar qual é o ponto mais claro. Ah, o ponto mais claro é aqui, certo? Então ele pegou o fotômetro dele e pá, apontou para lá e mediu a luz nesse ponto. E aí esse ponto disse para ele assim, nessa fotografia, esse ponto é 1, 2, 3, 4 pontos de luz mais claro do que o 0. Certo? Então ele, ok, é 4 pontos de luz mais claro que o 0, tô dentro. Vou apontar para o lugar mais escuro. Aqui é o lugar mais escuro. E esse ponto, o fotômetro disse que estava menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 pontos de luz mais escuros do que o 0. Ah, tá dentro, menos 4 tá dentro. E agora, se o fotômetro tivesse dado menos 5, aí ele ia saber que esse ponto ia estourar na fotografia. É simples assim, entendeu? Essa é a moral da coisa. Se o fotômetro tivesse dado, mais 5. Se tivesse dado mais 5, tá, então eu não posso fotografar isso porque extrapola o meu dynamic range. Entende? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar para esse lado o meu fotômetro ou para esse lado. Se eu desloco para esse lado para que eu tenha alguma textura nesse telhado, né, o que vai acontecer aqui? Eu vou perder essa posição do menos 4. Porque eu não consigo esticar o dynamic range, eu desloco ele para o lado. Então eu perco essa posição. E aí, essa área que estava no 4 vai misturar com o 3. E você não vai ter detalhes nessa área. Você vai ter uma sombra profunda que é o mais preto possível que dá para chegar com o filme fotográfico. Não é um preto absoluto, mas é o preto mais escuro possível a ponto de não dar para enxergar detalhes. Certo? E aí é uma questão de escolha. Certo? Você escolhe se você quer uma coisa ou quer outra. E você tem que visualizar primeiro para depois escolher. Esse é o ensinamento do sistema de zonas e de tudo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Não, brincadeira, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta. O Kleber perguntou, mas já respondi. Isso é a coisa mais importante. A hora que você botar na tua cabeça isso, você vai perceber que é disso que se trata a fotografia como um todo, certo? Isso é a coisa mais importante. Você tem que visualizar, você tem que saber os limites do teu equipamento. É por isso que eu fiz esse livro, porque esse livro traz os limites dos equipamentos atuais. O livro do Ansel Adams traz os limites dos equipamentos da época dele, certo? Para quê? Para que você consiga tirar o melhor da tua técnica, da tua fotografia. Certo? Agora, existem contornos dos mais variados e criativos que vocês podem imaginar para, na hora que você está visualizando, você perceber que tem alguma coisa errada, porque o teu sistema de zonas, o teu pensamento sobre o sistema de zonas te indicou que alguma coisa vai estourar ou alguma coisa vai ficar escura, e aí você contorna. Vamos fazer uma situação hipotética. Deixa eu limpar toda essa meleca que eu fiz aqui. Vamos fazer uma situação hipotética que vai considerar o seguinte, tá? Vai considerar que você tem o teu ponto mais claro como sendo o céu. Tá? Então, só a título de entendimento. O céu vai ser o ponto mais claro nessa cena. Tá? Então, apontou o fotômetro para o céu e o céu deu lá
mais 5 em relação ao que você tinha escolhido para ser cinza 18%. Deu mais 5, certo? Ah, mais 5 não pode. Mas é um céu azul. Não é nuvem, é um céu azul, só que tá dando muito claro. Às vezes fica, né, muito claro, né? Depende, tudo depende. Deu mais 5. O que que eu posso fazer para escurecer o céu? E para que ele entre para dentro do meu Dynamic Range? Eu poderia, por exemplo, usar um polarizador. Porque o polarizador dá uma escurecidinha no céu. Poderia usar um polarizador. Ou poderia usar um filtro vermelho, porque o filtro vermelho é ao contrário do azul, então ele escurece o azul e clareia os vermelhos, relativamente, né? Poderia usar um filtro vermelho. Ah, não, a cor que eu estou pegando aqui, ou o objeto que eu estou fotografando, não tem como usar um filtro para resolver isso. Na hora da revelação, o Ansel Adams fazia Dodge and Burn, é o mesmo que a gente faz no Photoshop, foi ele que inventou esse negócio, sabe? O que que ele fazia? Deixa eu voltar aqui para minha... Digamos que isso daqui seja fotografia, ó, o papel fotográfico está vindo a imagem projetada aqui do ampliador, aqui, né, no papel. E aí ele pegava um negocinho, tem os filmes dele, é incrível ver ele trabalhando no laboratório. Bota no YouTube aí, Ansel Adams at Work, vai mostrar ele. Aí tem a imagem projetada aqui, ele pega um negocinho, tipo um pirulito, assim, no formato, e aí ele passa o pirulito fazendo sombra numa área que ele quer escurecer. E aí ele vai pintando com sombra naquela área e escurece aquela área. E depois, se ele quer deixar uma área mais tipo um gradiente, né? Ele pega um pedacinho de papel, coloca em cima assim, ó, e aí vai puxando o papel aos pouquinhos, devagar. Aí ele fez uma transição de tempo, e daí depois ele deixou um tempo maior aqui, e daí puxou tudo. E aí você tem uma transição mais suave aqui na hora da revelação, porque é o tempo. É o tempo de que você deixa o filme ali ou o papel fotográfico exposto. É disso que se trata, entende? Então ele fazia coisas mágicas. Ele era um mago fazendo isso, porque ninguém antes tinha feito. Hoje em dia todo mundo faz. Quem é que se importa se alguém entra no Photoshop e pinta alguma área da fotografia um pouco mais escura e outra mais clara? Ninguém se importa. Mas você já imaginou pensar nisso pela primeira vez? E fazer isso ali no braço, usando um pedacinho de negócio que dá sombra. Isso é incrível, entendeu? Então, com o pensamento dele, ele fazia desenhos quando ele estava fotografando. Ele pegava e fazia um desenho da cena, montanha, e aqui um riacho, e esse riacho é mais claro, e daí ele escrevia em cima do riacho, ó, eu quero me lembrar que esse riacho eu vou colocar ele na zona 9. Eu quero lembrar que a sombra da montanha aqui embaixo eu vou querer colocar na zona 2. E as nuvens que estão aqui em cima eu fotometrei nelas, então elas são a zona 5. E depois, quando ele chegava na hora da revelação e da ampliação, ele ia lá com o negocinho dele e fazia aquela parte ficar mais escura ou mais clara, porque ele tinha tudo na cabeça dele, ele pensou em tudo isso antes, ele visualizou. É isso, ele visualizou. Entendeu? Cada equipamento tem um range. Sim, a gente já vai ver essa questão, Kleber, dos equipamentos atuais. Saber qual é o próprio sistema. Exatamente, esse é o ponto que eu vou chegar logo na sequência. Você tem que saber o Dynamic Range da tua câmera para daí poder aplicar o sistema de zonas. Né? E o Lightroom nada mais é do que um sistema digital de fazer o mesmo que o Ansel Adams fazia. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso representa mais ou menos uns 10% da aula completa, que é feita em forma de live aqui pelo YouTube, onde você tem assuntos tanto sobre edição quanto sobre fotografias. Normalmente 2 vezes por semana essas lives acontecem. Se você se interessa em conhecer mais sobre fotografia e quer assuntos específicos, é a oportunidade ideal. Você não precisa fazer um curso completo para ir lá e rever aquele assunto que você tem dúvida ou conhecer uma coisa nova especificamente, certo? Se você tem interesse,
tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode se inscrever. São apenas 20 vagas, porque é em forma de live e eu quero dar atenção a todo mundo. Então vocês me mandam perguntas, a gente vai conversando sobre os assuntos, certo? Tem um valor bem camarada que todo mundo pode participar, e isso é uma forma também de garantir que quem se inscreveu vai realmente participar da live. Agora, se você tem interesse sobre uma aula que vai acontecer e você não vai poder naquele horário da aula fazer né, estar acompanhando a aula, não tem problema, porque você pode assistir depois quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, fica gravado a aula inteira e você tem acesso a ela a partir do seu link, né, da inscrição, você tem acesso a ela a hora que você quiser. E também pode deixar depois perguntas lá dentro e continuar conversando comigo sobre o assunto a partir dos comentários dentro do vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los na aula ao vivo. Até mais. Tchau!